José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal, como administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar todos os seus bens, o Senhor Deus abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé alcançou tudo que ele possuía, na casa e nos campos. Entregou José nas mãos do Senhor tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. E José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Algum tempo depois, a mulher do Senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem, deita-te comigo. No entanto, ele se recusou. E afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, o meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa. Ele me confiou tudo que lhe pertence. E ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu. Portanto, nada me negou, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderei eu cometer algo tão perverso contra Deus? Mas todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José recusava e fazia o possível para se manter longe dela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer o seu serviço e não havia nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa e saiu apressadamente, deixando seu manto preso na mão da mulher. Assim que ela se deu conta disso, dessa fuga agonizante de José, que ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu a minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar por socorro, então correu, largou seu manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o seu manto consigo até a chegada do senhor de José à casa. Então lhe contou a sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que ela lhe relatava, eis que de maneira teu escravo agiu para comigo. A sua ira se inflamou tremendamente e o Senhor mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. E assim ele ficou na prisão. Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder, e fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Pois assim o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere, e todos os que estavam ali presos, ele se tornou o supervisor, pois de tudo que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que realizava. Como eu disse, esse é só um pedacinho da história dele. E aqui a gente já vê muita treta rolando. O cara foi levado para a casa do egípcio, vendido pelos irmãos. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas se você não sabia, ele está lá escravizado, porque foi vendido pelos irmãos biológicos dele, meio-irmãos, filhos do pai dele, e chegou lá, ele se deparou com uma situação que, independente de quem ele era ou do que ele fizesse, ele não tinha como mudar. Você é escravo e ponto. Mas José não estava sozinho. José não estava sozinho, e ele me faz lembrar de um outro homem, que também está aqui na Bíblia. Essa história a gente encontra no primeiro livro dos Reis. A história de um profeta que se chamava Só o Senhor é Deus. Olha que nome lindo. E esse cara, em um momento da vida dele, embora tenha sido também um profeta,
ele se viu numa situação bem parecida, que independente do que ele fizesse ou em que ele acreditasse, as circunstâncias físicas ele não podia mudar. Ele foi parar em Israel, amando de Deus, claro, como profeta que ele era. Chegou lá, quem era o rei era Acabe. Acabe era esposo de... Acabe era o rei atual de Israel, era esposo de Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. Era uma mulher que não tinha Deus como seu Senhor. Ela adorava ao Deus Baal. Ela começou a trazer a cultura desse Deus para o meio do povo de Israel. O povo de Israel começou a se render a esse Deus e deixar de adorar o Senhor. E daí veio ele, o profeta Elias, e começou a falar, não, para, que está tudo errado. Deus está pedindo para parar. E se não parar, vai ficar tudo seco até a segunda ordem de Deus. E assim Deus cumpriu. E aí, o rei não escutou, né? E por isso Deus cumpriu com essa palavra. E eles já estavam, nesse momento, perseguindo todos os profetas de Deus. E aí ele falou, tá, então se a gente está aqui brigando, né, entre aspas, por causa de Deus, vamos ver qual Deus é mais forte? Traz os seus profetas, que eu vou lá. E o Deus que se manifestar é o Deus que vence. Mas, como eles já estavam matando os profetas de Deus, você acha que apareceu alguém? Não. Ele estava sozinho. E Baal estava já, né, predominante. Tinham 400 homens representando ali o Deus de Baal. E ele não teve medo, não. Ele foi lá. Então, beleza, estamos aqui. Vamos montar aqui os nossos altares e vamos pedir para que o nosso Deus se manifeste. Se o altar pegar fogo, Deus está vivo. Se não, está de boa. E o cara era tão de Deus, tinha tanta convicção do que ele estava fazendo ali, que, logicamente, Baal não atendeu, porque Baal não existia, e não tinha poder. E ele ainda zoava os caras. Ué, cadê seu Deus? Ele está dormindo? Olha o nível de zoeira. Se eu vivesse no tempo dele, ele ia ser meu amigo, na moral. O cara tá lá, desafia, chega no desafio, ganha e ainda zoa o outro. Nossa, na moral, ganhou meu coração aqui. E então, a gente vê que José se viu sozinho, e que Elias também se viu sozinho. E Elias, embora profeta, derrotou-os, né? Ali, foi lá, venceu a batalha. Aí estava tudo certo, né? Só que não. Estava só começando a guerra dele. Porque quando a Jezabel descobriu que os profetas dela passaram vergonha, a mulher virou cão. E falou, tá bom. Ele é bichão, né? Então tá bom. Avisa para ele que eu não dou nem 24 horas para ele. Nem 24 horas. Amanhã, a essa hora, ele já não existe mais. Aí o bichinho ficou com medo, porque mulher contrariada, meu querido. Mulher já é um negócio difícil. Mulher que não tem Deus como Deus, sai da reta. Ele ficou com medo nessa hora, porque ele falou, pô, Deus, na moral, eu tô aqui, fazendo a sua vontade, enfrentando os caras, derrotando os caras, trazendo a sua mensagem para eles, e agora eu vou ser morto? Legal, hein? Tá tudo certo por aqui, né? Só que não. E aí, ele ficou revoltadíssimo, fugiu, claro, fugiu, foi parar numa caverna, e lá ele falou, Deus, para mim já deu, pode me matar, porque eu desisto, eu estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque parece que quando a gente quer acertar, é que as coisas começam a desandar. Porque comigo foi assim. Eu vim para Vila Velha meses depois de me converter. Pouquíssimo, se eu não me engano, foram 2 meses. E eu estava começando ali aquele primeiro amor pela igreja, pelas pessoas, pelas novas amizades. E do nada, eu me vi sozinha. Aí eu pedi para morrer. Aí, logo em seguida, minha mãe precisou retornar para lá, para cuidar do meu avô. Isso porque um pouquinho antes, eu já tinha sofrido muito com o divórcio dos meus pais. Aí eu pedi para morrer também, antes de ser crente. Já estava pedindo para morrer sem Deus. Imagina, né? Com as perseguições que a gente sofre em nome daquilo que a gente quer trazer. E aí, quando mudei para Vila Velha, me senti sozinha, pedi para morrer. Logo em seguida, minha mãe precisou voltar e eu enfrentei algumas coisas, pedi para morrer. Em seguida, o meu avô faleceu, que era a figura paterna que eu tinha perdido lá atrás, eu pedi para morrer. Depois, eu não encontrei nenhuma igreja, eu pedi para morrer. Em menos de 6 anos, em 6 anos, mais ou menos, eu pedi para morrer pelo menos uma vez por ano. Tudo certo, né? Então, e eu não me envergonho de falar, porque Deus não me deixou continuar com essa ideia. Ele falou, filha,
A mesma coisa que ele falou, parecido, né, para Elias, porque não tem 7.000 pessoas me esperando, não, mas hoje eu tenho Guaranhuns. Assim como Elias ainda tinha em Israel 7.000 pessoas que Deus não tinha permitido que se dobrassem ao Deus de Baal. Ele ainda não tinha noção, mas lá ainda tinha gente que não tinha se dobrado. Assim como aqui em Vila Velha, tinha gente que servia a Deus de verdade. Eu é que não tinha encontrado ainda com os meus olhos, mas ainda tinha. E hoje eu consigo conviver com vocês, que são essas pessoas que eu encontrei, que tentam todos os dias acertar. Hoje eu encontrei um pastor e de quebra ganhei 2 ainda. Gente, as pessoas precisam de um pastor, eu tenho 2, glória a Deus. Que vivem segundo o coração de Deus e me ensinam e servem ao mesmo Deus que eu e não se dobram para qualquer Deus. Sabem, essas histórias são muito semelhantes. E aí eu fiquei tentando entender o que fez com que eles conseguissem permanecer fiel, mesmo com todos à sua volta sendo infiéis. Como que um permanece fiel, mesmo que todos os outros sejam infiéis? Matematicamente é muito difícil. Um por todos. É desequilibrado, é injusto, né, a palavra que a gente usa. Então, e aí a gente encontra a resposta. Volta comigo aí no texto, dos capítulos, nos versículos de 1 a 4, eu já consigo entender o motivo deles terem conseguido. E é exatamente o que nos falta. Sabe o que está faltando? Para a gente conseguir ser o um que é pelo reino? Ter Jesus, ter Deus, de fato, como rei. Porque eu, às vezes, me pegava, antes de ter Deus, de fato, como meu rei, tendo Deus como consultor da Avon. Eu ia para ele fazer meus pedidos. Abria a Bíblia aqui, botava o dedo e fazia meu pedido. E, de vez em quando, eu queria pronta entrega, tá? Não queria esperar o prazo, não. E aí começou a ficar complicada a situação, porque Deus, ok, na hora de querer descansar à sombra do onipotente, você quer. Aí, na hora que eu te dou uma ordem de amar o seu irmão, você não quer. Que coisa bonita. Você quer a bênção do Deus, mas você não quer o Deus. Você quer a proteção do rei no meio de uma batalha, porque o exército de um rei é muito mais poderoso que uma pessoa aleatória no meio de uma guerra. Mas você não quer servir ao rei? Que coisa é essa, minha filha? Incoerência é o nome disso. E aí é o que nos falta. Nos versículos de 1 a 4 a gente encontra essa resposta. José foi levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam ao egípcio chamado Potifar, que era um oficial da guarda do palácio. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito. Não tem aqui nada falando que José era bom, que José era top, que José era capaz. Deus estava com ele e ponto. O Senhor era por ele e ponto. Não tem vírgula e não tem condição aplicada a José. Versículo 3 fala: o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José. Ou seja, não era José, era o Deus de José. O egípcio, que nem era governado por esse Deus, reconheceu isso. Ou seja, isso era visível, isso era nítido. Então eu te pergunto, ok, você serve a esse rei, você tem Deus como seu rei. Qual é a marca e qual é a imagem, qual é a evidência que você traz de que você de fato tem Deus como seu rei? O texto traz algumas de José. Quero saber quais são as minhas e quais são as suas. É muito legal pular aqui na frente, vamos mudar o mundo. Essa música é maneiraça. Só que essa música não é o que está aqui na Bíblia me pedindo para poder fazer. O que está na Bíblia me pedindo para fazer é para eu ser fiel, mesmo que todos sejam infiéis à minha volta. É para eu poder permanecer com a minha fé intacta, mesmo que eu esteja longe de casa. E José trazia com ele algumas evidências de que Jesus era de fato o rei dele. Uma delas nós encontramos nos versículos de 5 a 6. José era canal de bênção. Você tem sido canal de bênção? Entenda o que é canal. Canal.
Canal. Canal não é poço, canal não é lagoa, canal não é fossa, canal não é um espaço fechado. Canal é onde passa. Passa, tem que passar a bênção por você. E o canal, ele não escolhe onde ele vai desaguar. A água simplesmente flui. Mas aí eu e você queremos escolher. Não, eu vou abençoar o meu irmão, o meu semelhante, o meu amigo, o meu brother, aquele que me entende, que fala a minha língua. Mas se você, de fato, é canal, você não escolhe, porque Potifar nem acreditava em Deus como Deus. E ele foi abençoado, porque aqui fala, e a partir do momento que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio em consideração a José. Ou seja, a bênção de José atingiu Potifar, mesmo ele sendo um cara do mundo. Mas aí a gente faz as coisas na igreja para os irmãos. A gente ouviu domingo. Lugar de crente é aonde? Só a Karen estava aqui? A igreja é igreja onde? No mundo. Aqui ela é só uma instituição, aqui são só paredes. Que se a gente tirar tudo isso aqui e quiser montar um baile funk, é um baile funk, não é mais igreja. Então, a gente quer dizer que nós somos todos pelo reino. Mas qual é a sua evidência de que você de fato serve a um rei? Porque reino é assim. O rei manda e os súditos obedecem. Então, para de chamar de reino. Se você quer fazer do seu jeito, então não é reino. O país que nós vivemos hoje trabalha com presidencialismo, onde a eleição dele é de forma democrática. Mais ou menos. Mas, né? Onde tem uma votação e a gente escolhe. No reino não tem isso não, queridos. No reino não tem isso não. O rei manda, é autocracia. Ele define, ele fala qual é a regra, ele muda a regra a hora que ele quiser, e ele não precisa de amparo para isso não. Eu quero agora tomar aqui na jarra. Eu vou tomar na jarra. E pronto, não tem nada que me muda, porque eu sou o rei. Você entendeu? Mas tem que tomar no copo. Quem falou? Vai fazer o quê? Mas não, a gente quer tratar Deus com democracia. Não, mas eu não concordo. Não acho que tem que dar 10% para a igreja. E a gente esquece que Fernandinho pregou, gente. Por favor, se você não veio, assiste no YouTube, se inscreve no canal, deixe seu joinha. Para fazer parte do reino, é preciso acreditar que você não precisa de nada. É para dar os 100% e seguir a Jesus. Ah, vamos todo mundo vender tudo e vir passar fome junto aqui. Não. É para você entender, Jesus já desencarnou. Então, ele está aplicando isso espiritualmente para a gente. Ou seja, o que eu tenho hoje não é meu. É 100% de Deus. Ou é assim, ou você não faz parte do reino. É muito simples. Ou você tem tudo que é seu como um empréstimo de Deus, do seu rei, para você, ou você não faz parte do reino. Infelizmente. Porque o que esse rei nos fala é que o que ele promete, primeiro, que não é desse mundo, o reino dele. E segundo, que o que ele tem para oferecer para a gente é infinitamente melhor do que o que a gente tem aqui nessa terra acumulado. Ou pode acumular. É uma coisa que nenhum ouvido jamais ouviu. É uma coisa que um olho jamais viu e uma cabeça criativa jamais pôde imaginar. Ou a gente acredita e faz parte, ou a gente não faz parte. Não tem meio termo. Não tem reino mais ou menos e não reino. É reino ou não é. É céu ou inferno. Ponto. E aí, José traz uma outra evidência com ele. Além de ser canal de bênção e não escolher a quem ele abençoa, ele traz com ele a fidelidade, mesmo estando com todos os outros infiéis, e ele foge do pecado. Mas ele não fugiu do pecado só porque era a mulher de Potifar. Também. Porque o meu Senhor confiou em mim. E aí ele me negou só a senhora, né, minha querida? Porque é meio lógico, né? A senhora é a mulher dele. Tipo assim, né? Ele me negou só você. E aí eu vou usurpar disso. Mas ele complementa a frase. Acompanha comigo. Dos versos 7 ao 19, ele fala isso...
no versículo 9. Ele mesmo não exerce nessa casa maior autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele, e sendo assim, como eu poderia cometer algo tão perverso contra Deus? Ele está olhando para a esposa de Potifar. Ele está respeitando alguém que deu a ele, né, uma oportunidade melhor. Tirou ele do campo, botou ele em casa deixou tudo sob comando dele. Mas ele tá sabendo que ele não está fazendo para Potifar. Ele está fazendo para Deus. E é uma evidência muito lógica quando você entende que é um rei, que é um governo absoluto e que você não pode, de maneira alguma, ferir a integridade desse Deus. E o fato de não pecar é muito lógico quando a gente tem Deus como rei. Deus não é seu amigo que você brigou e você vai lá e pede desculpa e está tudo certo. Ele é seu rei. E por isso você foge do pecado de forma natural. Te amedronta só a possibilidade de pecar. Quando você peca, não é aquele negócio, não, Deus é graça também, tá de boa. E volta a vida como se estivesse normal. Não. Se você tem Deus como rei, quando você pecar, vai doer em você. Vai ferir, você vai ficar constrangido, a ponto de talvez querer morrer. Falar, não, eu desisto, porque eu não consigo andar direito. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. O reino dele é firmado em bondade, em graça e em misericórdia. Então, esse é o motivo de não sermos consumidos. Porque merecedores nós não somos. Porque na primeira oportunidade que a gente tem, a gente é vacilão. José traz com ele uma outra característica que eu tenho muita dificuldade, confesso. José permanece fiel. Então, se você tem Deus como seu rei, você permanece fiel. Mesmo que a história se repita, mesmo que venha outra e outra e outra e outra injustiça, mesmo que venha outra e outra e outra provação, você tem permanecido fiel? Porque aqui ele foi injustiçado pela segunda vez. Ele já tinha sido vendido pelos irmãos e ele era odiado porque ele era amado. O ódio dos irmãos tinha motivo, principal, ele ser o mais amado do pai. Olha que loucura. Você é odiado porque você é amado. Tipo assim, o que é que eu fiz para merecer, né? Aí ele é levado para o Egito, é escravizado, aí lá a mulher quer ele não quer, fez tudo certo de novo, aí ele é preso. Ai, na moral, eu desistia. Não pode me levar, Deus. Eu já tinha pedido para morrer 10 vezes aqui. Se na minha vida eu pedi 6 fácil, imagina na vida de José. E essa é a pergunta que eu te faço. E a gente pode olhar que a mensagem principal ela tem um único ponto. Para conseguir permanecer fiel, mesmo que todos à sua volta sejam infiéis, só é necessário ter Deus como rei. Gente, é mais fácil que miojo. Miojo tem 3 pontos para poder fazer. Isso aqui tem só 1, pelo amor de Deus, e a gente não consegue. O que tem acontecido com a gente? Será que nós estamos realmente dispostos a nos colocar debaixo de um comando? E a gente tem confiado porque você primeiro obedece, primeiro você acata, primeiro você se dobra para depois receber o benefício do reino. Você primeiro habita ali junto com o rei, servindo para que na hora da guerra ele te proteja. A gente está invertendo os pontos, e a gente ouviu isso também, aplicando para a gente, do pastor que esteve conosco na terça. Pastor Adonias Júnior. Ele falou uma coisa incrível que eu fiquei em estado de choque, que eu não conseguia nem anotar o resto da frase. O nosso maior erro e a nossa falência, talvez como igreja, se dá pelo simples fato de a gente inverter os fatos. A gente quer ganhar as pessoas primeiro para a igreja, para depois ganhar para Jesus. E é o que a gente faz com Deus. A gente primeiro quer receber os benefícios do reino, para depois servir. Mas é o contrário, gente. Primeiro a gente serve
para depois ser beneficiado. Primeiro o sacrifício e depois a salvação. E o sacrifício é bem curtinho, é só enquanto a gente está vivo, porque a gente vai reinar com Ele para o resto de nossas vidas, na eternidade. Então, como é que a gente vai permanecer fiel? E o todos aqui começa com um, porque se não tem um, não tem todos. Como que eu vou montar um todo? Imagina comigo uma coxa de retalhos. É uma colcha com todos os retalhos. Mas se eu não tiver cada retalho, eu não tenho uma colcha. Assim como um tecido. Você tem um tecido único, gigante. Mas você tem várias linhas traçando esse tecido. Se não tiver uma linha, e outra uma linha, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, você não tem o tecido. Como é que vai fazer? Não tem o todo se não tiver um. Esse um sou eu, esse um é você. E a sua mãe nunca te falou, não, que você não é todo mundo? A minha já. Fala direto. Mas, mãe, todo mundo vai. Se todo mundo comer fezes, você vai comer também? Não, então, você não é todo mundo, você não vai. A minha já me falou. E se a sua mãe não te falou, eu estou te falando. Você não é todo mundo. Porque a gente fica esperando uma consciência coletiva. Eu vou se todo mundo for, para não passar vergonha. E aí fica um esperando pelo outro. Já ouviu que cachorro de 2 donos morre de fome? Eu matei meus peixes de tanto comer, porque eu queria dar comida e minha irmã também. Todo mundo alimentou e os bichos morreram. 40. Consegui matar 40 peixes. Sou uma ótima mãe. Oi, Vitória. E é assim que acontece no reino de Deus. Tem gente morrendo de fome do nosso lado. E a gente está esperando o outro. Não, está pertinho do outro ali. Ele deve estar olhando. Não, mas ele estava em casa, ele não deu a comida para o cachorro? Ah, não, porque ele viu que você estava em casa, ele achou que você deu a comida para o cachorro. Pronto, o cachorro morreu. Quantos cachorros vão morrer? Melhor, né? Quantas pessoas vão morrer sem ser alimentadas com você do lado? O profeta Elias se encorajou e foi. Quando Deus falou com ele, ministrou ao coração dele. E José também permaneceu. Depois veio o governo, depois veio a honra. Mas você entende que veio depois? Veio depois que ele aceitou a condição que Deus havia colocado? Porque é exatamente isso que Deus quer com tudo isso. Ele quer falar para você, filho, se o seu pai foi embora, se a sua mãe foi embora, eu estarei contigo. Se os seus amigos que eram seus amigos te abandonarem, eu estarei contigo. Se a sua igreja não apoia uma coisa que você traz como projeto, se a sua igreja não apoia o seu ministério, eu estarei contigo. E isso acontece só para mostrar para a gente que o mérito não é nosso, que não é a quantidade, é a qualidade. Que não é o número, que é a busca individual. E sim a entrega total. E é o que falta na nossa vida. Às vezes a gente até conhece Deus, a gente até sabe algumas coisas sobre Deus, mas a gente não quer entregar. É o que aconteceu com o jovem. Ele conhecia, ele desejava e ele queria, mas ele não abria mão. E a gente não quer abrir mão da nossa vontade. Porque servir um rei também não é tão legal assim o tempo todo, né? Eu quero ficar levantado, não, mas é para baixar. Mas por quê? Não quero saber, é para baixar. Então tá, eu não quero ficar em pé, mas eu vou abaixar. É ser contrariado o tempo todo. E às vezes você nem sabe o motivo. Mas isso aqui não tem tanto problema assim, mas é para fazer. E Deus tem prazer na nossa obediência. Porque Ele nos criou para relacionamento. E Ele nos dá a opção de escolha. Ele nos criou seres autônomos, capazes de fazer as suas escolhas, as suas próprias escolhas, as suas próprias regras. E Ele tem prazer em falar, é para fazer assim, mas você também pode fazer assado. E você escolher fazer da forma com que Ele fez.
Ele sente prazer nisso. E aí algumas pessoas se perguntam, mas qual é o prazer de Deus em criar todo mundo e viver uma vida e morreu, acabou? Ok, não. E Ele não nos criou só para a eternidade, Ele nos criou para viver uma vida eterna. Se a eterna já começou. Ele tem prazer em se relacionar com a gente aqui também. Então é isso que eu queria refletir com você. Porque assim como eu passei por algumas coisas, não foi fácil, não foi legal, e eu não desejo para ninguém. Ficar sozinho, se sentir sozinho e estar sozinho. Não é a melhor circunstância para uma pessoa. Mas às vezes é necessário para Deus falar com você que Ele te basta.